Convoco o vereador José Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Fernando Petiti, vereador Tomás Henrique, vereador Marcão da Academia, vereador Carlos Abranches, vereadora Amélia Naomi, vereador Roberto Chagas, vereador Sérgio Camargo, vereador Lino Bispo, vereador Roberto do Eleven, vereador Cláudio Apolinário, vereador Rogério Dacacém, vereador Fabião Zagueiro e vereador Gilson Campos, senhor presidente. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registro aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverá ser avisada antes do início da votação das proposituras, para que seja registrado em nossos sistemas. Quero fazer um agradecimento aqui ao secretário Jorge Zenha, ao grupo de enfermagem do CEPAS, que estiveram aqui hoje aplicando a dose de vacina, mais de 145 doses. Então, agradeço o secretário, agradeço o CEPAS por esta iniciativa de estar aqui vacinando os funcionários da Câmara Municipal. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, convoco o vereador Renato Santiago para secretariar a mesa diretora. Convoco o secretário... Questão de ordem? Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje aqui nós recebemos, dentre outros da população aqui de São José dos Campos, que anseiam por votação de alguns projetos, também a comunidade do parque, parte dela, né, do Parque Industrial aqui em São José dos Campos, né, Zona Sul de São José dos Campos, que nos últimos dias esteve imbuído da missão, muito preocupado acerca da implementação de um albergue, um possível albergue no bairro aqui na Zona Sul de São José dos Campos. Quero dizer para vocês que hoje, né, nós passamos o dia tratando desse assunto e eu tive o prazer de receber o dono da clínica que faria a locação ali do imóvel. E ele nos explicou, só peço um pouquinho mais de tempo, presidente, para eu poder explicar, mas ele nos explicou, na ocasião, o que se daria ali, né? Seria uma casa para alguns ex-dependentes químicos que estão em fase final de tratamento, cerca de 10, 12, 15 pessoas. Há esse modelo também que ocorre em outros pontos da cidade, mas entendendo a queixa dos senhores, por se tratar de um bairro residencial, majoritariamente residencial, com idosos, com crianças, é que a gente hoje pode vir aqui informar para os senhores que vocês, graças à mobilização de vocês, vocês venceram esta batalha. Eles nos informaram que não será mais lá a clínica, vão procurar outro lugar, a casa será desocupada, não será utilizada para este fim, como estava sendo previsto. Então,
Deus abençoe vocês, continue contando com a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, fiscalizando, cobrando, mas essa vitória, essa pequena vitória, que é a parte de vocês aí, a gente conseguiu conquistar junto, então Deus abençoe cada um de vocês. Questão de ordem, a vereadora Amélia Não. Boa tarde a todos, quero cumprimentar todos que vieram aqui, também aos moradores lá do Parque Industrial. Quero ressaltar que é legítima a organização deles, que tem o direito de procurar soluções. O que não é legítima é a exploração política e o uso de fake news por pessoas que deveriam defender a verdade. Quero dizer também que é revoltante ver a doutora Ângela Guadagnin novamente ser alvo de ataques tão baixos, covardes, misóginos e mentirosos por parte de grupos de extrema-direita. Ela morou por mais de 50 anos na casa da Rua Nápoles, antes e depois de ser prefeita, mas teve que mudar por uma questão de saúde, deixou o seu imóvel aos cuidados de uma imobiliária, um procedimento comum e legítimo de todas as pessoas. Mesmo assim, alguns preferem ganhar cliques e lacrar as redes sociais, espalhando desinformação com objetivo puramente políticos e oportunista. A verdade pouco importa quando se quer alimentar o ódio, o preconceito, a violência, para alimentar e fomentar suas bolhas de rancor. Não podemos naturalizar esse tipo de conduta. O desrespeito à dignidade das pessoas, o uso de fake news como arma política e a misoginia, disfarçadas de crítica, merecem repúdio total e imediato. Não aceitaremos nenhuma calúnia, não aceitaremos intolerância. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Quero dar boa tarde a toda a mesa que está aqui nos coordenando as tarefas, aos vereadores, aos presentes, ao pessoal que está também aqui na galeria, cada um com a sua pauta. Eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Dalton Morisson Valeriano, esse senhor que está aqui. Esse senhor, o corpo dele acabou de ser enterrado no Parque das Flores, agora há pouco, foi vitimado de um câncer. Ele, graduado em Biologia, com a modalidade Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em Censuramento Remoto pelo INPE, doutor em Geografia pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em Santa Bárbara, foi pesquisador titular também do INPE durante longo tempo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo quando da criação e da participação do Brasil na construção do satélite Cibers, o satélite de censuramento remoto 1 e 2, e ele sempre à frente desse tipo de trabalho. Ele foi uma pessoa fundamental no desenvolvimento do programa de censuramento remoto, que o Brasil utiliza até hoje em parceria com a China e que faz um monitoramento das áreas de queimada na Amazônia, no Mato Grosso, na região do Pantanal, sobretudo. E foi responsável pela formação de vários profissionais que cuidam também da área ambiental e que passaram pela sua orientação na graduação dentro do INPE. Entre essas pessoas está o doutor Eduardo Brondizio, um cientista daqui de São José dos Campos, que ganhou agora recentemente o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, que é o Tyler Prize, e que vai ser homenageado nesta casa na próxima segunda-feira, homenagem para a qual eu convido a todos os senhores. Então, um minuto de silêncio em nome do Dr. Dalton Valeriano. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais e da TV Câmara, gostaria de cumprimentar hoje a todos os pais, mães, famílias que estão aqui presentes na galeria, que fizeram presente na audiência pública sobre o sepultamento digno, pessoas que entenderam a importância do projeto ser aprovado na cidade de São José dos Campos. Então, fica aí o nosso cumprimento, sejam todos bem-vindos a essa casa. E eles pediram, senhor presidente, as mães, uma comissão de mães ali, pediram para ser atendidas, depois da nossa sessão, por um grupo de vereadores que se sentiriam interessados pelo projeto do sepultamento digno.
Quero cumprimentar todos vocês aí da galeria, o pedido do Sérgio. Sérgio, você fala com os nobres pares, aqueles que não tiver o compromisso e quiser ficar para ouvir o pessoal, está liberado. Quero mandar também aqui um abraço, né, que eu estou devendo há vários dias, uma pessoa que vive, toda semana vê a TV Câmara, vê os vereadores, a tia Tati, o Juliano e a tia Tati do transporte escolar. E falar para eles que hoje nós vamos votar, né, Marcão? Votar o projeto do transporte escolar. Solicito ao nobre vereador Renato Santiago que leia as novas proposituras para a ciência dos vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Proposituras novas a serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas, rito urgente, 12 de junho de 2025, rito ordinário, 23 de junho de 2025. Processo número 9747 de 2025, projeto de lei número 326 de 2025, autoria vereador Sidney Campos. Dispõe sobre a proibição do uso de caixas de som, equipamentos sonoros de coolers contendo bebidas alcoólicas em praças públicas e demais espaços públicos de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça e Economia. Processo número 9787 de 2025, projeto de lei número 327 de 2025, autoria vereador Fabião Zagueiro. Declara de utilidade pública municipal o projeto Despertar. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 9957 de 2025, projeto de decreto legislativo número 25 de 2025, autoria vereador Cláudio Apolinário. Concede a medalha do mérito legislativo à Igreja Assembleia de Deus Missão. Rito ordinário, Comissão Justiça. Processo número 9960 de 2025, projeto de lei 328 de 2025, autoria vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar e garantir o direito das crianças atípicas com seletividade alimentar a uma alimentação adequada e inclusiva nas escolas públicas e privadas do município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões Justiça, Educação e Saúde. Processo número 9961 de 2025, projeto de lei número 329 de 2025, autoria vereadora Juliana Fraga. Institui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos a Semana Municipal de Educação Midiática. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Educação. Processo número 9962 de 2025, projeto de lei número 330 de 2025, autoria vereadora Juliana Fraga. Institui a política municipal de promoção da igualdade racial na educação no âmbito da rede pública municipal de ensino de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça, Economia e Educação. Processo número 10.003 de 2025, projeto de lei número 331 de 2025, autoria vereador Carlos Abranches. Acrescenta o artigo 2º à Lei Municipal 4.516 de 1993 para prever a proibição de fumar em locais abertos frequentados por crianças, quais sejam parques e jardins públicos, pontos de ônibus, instalações esportivas, escolas e nas proximidades de escolas. Rito ordinário, Comissões Justiça e Saúde. Processo número 10.023 de 2025, projeto de lei número 333 de 2025, autoria vereador Sena. Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o programa de monitoramento por drones, denominado Olho Vivo, destinado ao uso pela Secretaria de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões Justiça e Economia.
Processo número 10.024 de 2025, projeto de lei 334 de 2025, autoria vereador Carlos Abranches. Dispõe sobre a incorporação de diretrizes da política nacional sobre mudança do clima no âmbito do município de São José dos Campos, como foco na avaliação de vulnerabilidades, medidas de adaptação climática e da outras providências. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 10.044 de 2025, projeto de lei número 335 de 2025, autoria vereador Roberto Eleven. Denomina a viela que liga a rua Santo Antônio Sudário Ferreira, rua Antônio Sudário Ferreira, entre o número 525 e 528 e 532, a rua Alcide Salgado, de Viela João Urias Ferreira. Rito ordinário, comissão Justiça. Processo número 10.063 de 2025, projeto de lei complementar número 12 de 2025, autoria Poder Executivo. Institui o Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos. Rito urgente, comissões Justiça e Economia. Processo número 10.064 de 2025, projeto de lei número 336 de 2025, autoria Poder Executivo. Dispõe sobre ratificação do instrumento de alteração e consolidação do contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal Três Rios e da outras providências. Rito ordinário, comissões. Rito urgente, comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 10.079 de 2025, projeto de lei 337 de 2025, autoria vereador Marcelo Garcia. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Proteção e Assistência à Pessoa com Albinismo no âmbito do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Saúde. São esses os processos, presidente. Com a palavra o vereador José Luiz. Jorge, a vereadora Amélia Nobre. Senhor presidente, todos os vereadores devem ter recebido, mas eu vou aqui reforçar a reunião participativa número 4 da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Vai ser amanhã, às 9 horas e até às 12 horas, no Hotel Nacional Win. Eles vão receber a Superintendência da Infraestrutura Rodoviária, comunica que realizará uma reunião participativa, aberta ao público, com o objetivo de receber manifestações orais, escritas, relativas ao levantamento de necessidade, bem como a contribuição dos interessados quanto à necessidade de alterações contratuais da concessão da rodovia federal concessionária do Sistema Rodoviário Rio-São Paulo, a CCR. Então, esse é um edital que foi feito dia 21 de dezembro. Amanhã será essa audiência pública, é importante todos os vereadores participarem. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde a todos
presentes aqui na Câmara Municipal, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem do conhecimento de todos os vereadores. Solicito, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo 130/2025, do processo 2734/2025, do processo 3453/2025, do processo 3739/2025, tem um número errado. Só um instante, por favor, senhor presidente. Senhor presidente, vou começar aqui novamente. Tem um número de um processo aqui que eu li errado, eu acho. Solicito, então, senhor presidente, o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: do processo 130/2025, do processo 2734/2025, do processo 3453/2025, do processo 3739/2025, do processo 4132/2025, processo 4201/2025, processo 4227/2025, processo 4604/2025, processo 5341/2025 e processo 5560/2025. Também do processo 8835/2025. Solicito a inclusão para leitura, senhor presidente, do processo número 10109/2025. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Quatro votos contrários, senhor presidente. Com 4 votos contrários, está aprovado. Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu lamento, mais uma vez, lamento e até fico alegre aqui, porque deixaram um projeto meu dessa vez. Nós vamos votar hoje aqui o projeto do memorial, né, para as famílias. Mas lamento por ter, mais uma vez, as famílias vieram acompanhar a votação do nosso projeto do sepultamento digno e ele vai ser adiado por mais uma semana. Eu vou fazer questão de procurar o governo para a gente poder saber por que está sendo adiado e tentar o mais rápido possível votar esse projeto, porque a cada dia que passa, mais crianças estão sendo jogadas no lixo na nossa cidade. Questão de ordem, o vereador Carlos Abranches. Eu quero somar a minha voz aqui ao vereador Sérgio Camargo nessa pauta referente ao pessoal que está sofrendo. Parece até aquela espera que não termina nunca, né? Do fechamento de um luto após a perda de um ente querido. É a luta, é o luto por uma luta que não termina. Então, eu quero levantar a minha voz aqui também de desagrado, porque, infelizmente, terá que ser convocada toda essa comunidade de pessoas que estão sofrendo e continuam sofrendo e merecem a dignidade de fazerem um sepultamento, se não sepultamento físico, um sepultamento emocional da perda dos seus entes queridos. Questão de ordem, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, eu quero me somar aos meus colegas, lamentar mais um adiamento. Afinal, nós estamos falando de vidas humanas, né? Desde a concepção até a morte natural, são vidas humanas que merecem dignidade. E a cada novo dia, a cada novo adiamento,
São crianças sem a oportunidade de serem sepultadas adequadamente, são mães, são famílias sofrendo com essa impossibilidade. Então, mais uma vez reafirmar que lamento esse adiamento e espero que essa espera, né, possa ter fim logo, para que a gente possa garantir dignidade a esses nascituros, nascimortos e também um acolhimento a essas famílias que tanto sofrem dia após dia. Obrigado. Questão de ordem, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu acho que seria louvável que o líder explicasse para as pessoas por que está adiando o projeto. As pessoas vêm das suas casas, vêm aqui em busca de apoiar um projeto, e está adiado e não explica para as pessoas por que está adiado. Tem alguma coisa errada? Por que o governo não fala, melhora alguma coisa, muda alguma coisa? Isso é uma falta de respeito com as pessoas que vêm, não é? Poxa vida, chegar aqui na Câmara não é tão simples assim, certo? Aí as pessoas vêm, aguardam uma votação e chega aqui agora, apenas está adiado, sem uma explicação. E veja que não tem explicação. É sentimento das pessoas. A nossa cidade precisa parar com isso, de querer jogar. Nós, desde a concepção, para nós é vida. Desde a concepção. Então, imagina nascendo. Você está jogando na lata de lixo? Por que o nosso município não sai na frente, não faz algo que realmente é merecedor? Tá certo? Então, estou aqui solidarizando com vocês, acho que, no mínimo, teria que ser explicado. Por que está adiando o projeto? Obrigado, vereador. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, não tem problema nenhum de explicar para o vereador Lino Bispo. Aliás, vereador Lino Bispo, Vossa Excelência lembra muito bem a luta que nós fizemos na pílula do dia seguinte, né? O senhor está lembrado, né? O senhor lembra quantas vezes nós travamos uma batalha aqui nessa casa naquela época, certo? Então, acho que é bom Vossa Excelência lembrar dessas coisas também, quando vai falar. Então, primeira coisa é isso. Vossa Excelência tem bastante de ter a memória boa, que eu sei disso. Segundo caso, nós não temos 4 parlamentares hoje que ligaram para a gente solicitando que querem participar dessa votação, vereador Sérgio. Por causa de quê? Da importância desse projeto. Esse projeto é muito importante. Esses vereadores querem participar também dessa votação, querem estar aqui também contribuindo. 4 vereadores. E uma outra coisa, foi conversado com o vereador Sérgio, também explicado para eles que tem uma série de projetos que estão sendo votados hoje, que precisa ainda de algum ajuste para a sua efetividade. Foi simplesmente isso que aconteceu. Essa é a explicação da parte de alguns vereadores que solicitaram, da base e também do governo. Agora, tem um compromisso, sim, essa matéria é de suma importância para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Passaremos ao processo de votação. Em discussão, a tramitação do substitutivo. Número 1, autoria do vereador Renato Santiago. Ao processo, número 1990/2025, projeto de lei 71/2025, autoria do vereador Renato Santiago. Aberta a votação.
Concedo à vereadora Juliana Fraga mais 3 minutos para registrar o seu voto. Encerrado o processo de votação, declaro que a vereadora Juliana Fraga não esteve no presente momento da votação, sendo, portanto, no termo do artigo 87, parágrafo 3º do Regimento Interno, considero faltoso. Onze votos favoráveis, 6 votos contrários, senhor presidente. Com 11 votos favoráveis, 6 votos contrários, a tramitação está aprovada. Justificativa de votação. Questão de ordem por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse esse projeto que passou agora à tramitação do vereador Renato Santiago, para que o jurídico pudesse avaliar a identidade de tema. Porque eu tenho 2 projetos, o 124 de 2025 e 311 de 25, que são bastante similares, parecidos com esse projeto. Então, eu gostaria que o jurídico da casa desse o seu parecer. Vereador, já é o procedimento normal da casa, então nossos procuradores vão fazer isso. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago. Presidente, só esclarecer para o vereador que me antecedeu que o meu projeto de lei é número 71 de 2025, ou seja, anterior ao projeto de Vossa Excelência. E os projetos, eles tratam
muito parecido do mesmo tema. Eu acho que, independente de quem seja o pai do projeto, o importante é que as famílias estejam os anseios atendidos. Não adianta querer fazer política que eu posso imaginar aqui que o senhor copiou o meu projeto, já que o meu projeto é anterior. Eu poderia pensar isso. Não pensarei isso do senhor, mas o meu projeto foi escrito, está na casa, com praticamente 30 dias anteriores ao seu projeto. Eu poderia muito bem imaginar que o senhor teria copiado o meu projeto, mas não vou dizer que foi isso que aconteceu. Peço ao secretário que faça a leitura dos nossos processos parecentes dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 1990, de 2025, projeto de lei número 71/2025, autoria vereador Renato Santiago. Dispõe sobre a humanização do luto materno e parental no município de São José dos Campos, rito ordinário, comissões, Justiça, Economia e Saúde. Processo número 10.109, de 2025, projeto de lei número 338, de 2025, autoria vereador Rogério Dacacém. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa de estímulo à difusão da leitura, a formação de uma sociedade leitora, o incentivo à produção literária e editorial e a preservação da cultura e da memória do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões, Justiça, Economia e Educação. Em discussão, o processo de número 7794/2025, projeto de lei número 241/2025, autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, o vereador Lido Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, quero até, mais uma vez, aqui aproveitar e dizer às pessoas que vieram acompanhar a sessão de Câmara, às vezes acontece um pouco do ego e não do objetivo das coisas. Não acho que não tem sentido você matar um projeto pronto para que seja outro a ter essa, vamos dizer assim, esse bônus. Eu acho que falta um pouco de conversa, falta um pouco de diálogo, para que a comunidade possa, não é? Eu acho que nada mais melhor do que um diálogo, de um entendimento, para a gente conseguir caminhar. Mas eu quero falar, senhor presidente, sobre esse processo, aonde regulamenta o serviço de transporte escolar na nossa cidade. Há muito tempo, os proprietários do transporte escolar, eles têm buscado, frente à dificuldade que se tem em tanto aumenta imposto, aumenta gasolina, aumenta tudo, e eles não conseguem repassar isso para os pais, que também, com dificuldade, fazem esse transporte, não é? Então, é uma dificuldade tanto para os escolares, como para os pais que precisam, não é, levar os seus filhos para a escola. Eu, desde a pandemia, tive diversas ações na prefeitura em benefício desses trabalhadores, dessas pessoas que fazem um trabalho excepcional, cuidando do transporte das nossas crianças para as escolas, e que, com muito sacrifício, eles fazem isso. Às vezes é o marido, é a mulher, os dois juntos, saem de casa para cuidar das crianças,
de outros pais para levar para a escola. E a dificuldade deles é que eles têm um tempo de uso desse veículo. Às vezes o veículo em perfeitas condições, eles tinham que vender esse veículo, eles tinham que trocar esse veículo por um veículo mais novo. E quando você vai dispor, vereador Carlos Abrantes, de um veículo, você sabe que depreciam, não é? Se você vai vender numa loja de carro, é 20% a menos. Então, enfim, esses trabalhadores, por muitos anos, vêm clamando por essa alteração, por essa mudança, e eu quero aqui parabenizar e cumprimentar o governo por ter enviado, então, essa matéria, que vem trazer para os transportadores escolares um fôlego, para que eles possam, então, ter mais tempo para trocar o seu veículo. Lógico que a gente sempre primou pela segurança das crianças, para que as crianças sejam transportadas com segurança. Então, eu acho que chegou numa boa hora, já tinha passado um pouco do tempo, mas sempre é tempo de se corrigir. Então, quero dizer que, nesta noite, estarei votando esse projeto, porque é desde 2019, 2018, inclusive, que a gente vinha numa tratativa, vinha cobrando para que o transporte escolar pudesse ter esse melhoramento na lei, para que eles pudessem trabalhar um tempo maior com o seu veículo. Então, é importante que a nossa casa hoje possa estar votando unanimemente esse projeto, porque esses pais de família que vão ter alguns anos a mais de tranquilidade. E a gente sabe a dificuldade que todos têm em manter esse veículo, em cuidar desse veículo. E quanto mais você tem um tempo mais alongado, você tem condição de fazer, vamos dizer assim, uma poupança para fazer essa troca desse veículo. Portanto, quero aqui dizer aos transportadores escolares, que sempre teve o vereador Lino Bispo junto com eles. Me lembro de uma concentração que nós fizemos lá no SESI, na época da pandemia. Outros vieram aqui na Câmara, falaram conosco. A gente teve diversas reuniões, sempre tratando dessa questão. Tivemos na Ponte Estaiada, fazendo uma manifestação, para que, de fato, eles tivessem atendido esse anseio deles de muitos anos. E na noite de hoje, a gente está aqui, tenho certeza que esse projeto será votado por unanimidade, porque nós sabemos que são trabalhadores, são pais de famílias, e como eu disse, ali trabalha o marido, a mulher, um filho, ajudando esse transporte a acontecer. Portanto, esses anos a mais que eles terão, vai ser de grande valia, vai ser muito importante, porque eles têm aí, como eu disse, esse tempo ampliado para fazer a troca do veículo. Quero aqui dizer aos transportadores escolares que nós vamos manter sempre esse olhar no sentido de defender esta classe trabalhadora tão merecedora desse nosso apoio. E eu tenho certeza que lá nas suas casas hoje, ao votar esse projeto, eles estarão comemorando, eles estarão assim vibrando, porque há muito tempo eles esperavam por esse passo legislativo. E na noite de hoje nós vamos ter a oportunidade de fazer com que os pais de família, transportadores escolares da nossa cidade, possam dormir com mais tranquilidade, porque esse ano muitos deles, pela lei antiga, teria que trocar o seu veículo. O ano que vem, mais uma quantidade deles. Portanto, essa extensão, ela chega numa hora importante e eu tenho certeza que eles serão muito gratos a todos nós nessa casa pela nossa votação favorável a esse projeto. Como eu sempre disse aqui, os projetos que vêm para beneficiar o joseense, a gente sempre vai estar votando favorável, porque é a sensibilidade que nós temos que ter com a nossa população, que tem sido uma população que colabora com o crescimento da nossa cidade, com o trabalho, com o serviço prestado que eles têm em nosso município. Portanto, na noite de hoje, nós com certeza vamos dar
um passo importante para que a gente tenha essa classe de trabalhadores contempladas com esse anseio deles de muitos anos. Portanto, volto a dizer aos senhores vereadores que essa votação na noite de hoje seja ela unânime, porque os nossos trabalhadores do transporte escolar merecem esse nosso voto de confiança. Obrigado, presidente. Inscrito para falar no processo, vereador Gilson Campos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadora, a todos os funcionários aqui da casa. Hoje é um dia de grande alegria para todos os transportadores escolares. Apesar de eu não ser vereador na época, mas também tenho acompanhado muito a dificuldade que eles passaram, principalmente no período da pandemia e depois o pós-pandemia. Eles tendo lá o seu direito de ir e vir por conta da pandemia, não tinha como levar o sustento para sua casa por conta de não ter crianças para levar às escolas. Portanto, o ano passado, né, mais propriamente dito, né, teve eleição, fomos eleitos, e aí reunimos com alguns transportadores que nos procuraram, né, na verdade, já há algum bom tempo a gente já vem conversando, e nos procuraram. Eu perguntei para eles, se quiser, estou à disposição para poder ajudar vocês. E aí, no começo do ano, assumimos como vereador, e a gente conseguiu aí conversar com o prefeito Anderson, que se colocou à disposição para receber a comissão dos transportadores escolares, por entender que realmente a pandemia, o pós-pandemia, eles sofreram muito, né, uma categoria que sofreu muito nesse período. Então, ele se sensibilizou, ele recebeu essa comissão de transportadores, estivemos presentes junto com eles, e a pauta principal foi referente à questão da idade dos veículos, que era necessário porque tem um decreto que vai valer até o meio do ano que vem, e foi colocado para o prefeito que muitos dos transportadores, no meio do ano que vem, teriam que parar as suas atividades, porque não teriam condições financeiras para adquirir novos veículos, dentro do prazo que era estipulado dentro da lei. Portanto, o prefeito, de prontidão, ali aceitou, acatou essa sugestão, ele entendeu essa solicitação dos transportadores escolares, entendendo toda essa questão do pandemia e pós-pandemia, e agora eles vão ter essa garantia, né, de mais 5 anos para que possam se programar para adquirir os seus novos veículos ou comprar uns veículos um pouco mais novos, para que possam continuar trabalhando aqui na nossa cidade, como o próprio prefeito disse, né, eles carregam, eles conduzem o maior patrimônio da nossa cidade, que são as nossas crianças. Então, aqui hoje é um dia muito especial para nós. Hoje não estão aqui os transportadores, porque eles estão dirigindo nesse momento, estão fazendo as linhas, mas daqui a pouco está chegando o pessoal para poder prestigiar aqui a sessão de Câmara, onde nesse dia especial nós estaremos aí, se Deus quiser, votando por unanimidade e aprovando esse projeto de lei do Executivo, mas que teve todo esse apelo, né, esse apoio dessa comissão que esteve junto lá conosco para conversar com o prefeito e ele acatar esse projeto e enviar esse projeto aqui para a Câmara. Então, parabéns aí aos transportadores, a categoria que se organizou. Eu sempre falo para eles que eles têm que se organizar, têm que se unir mais, porque quando a gente se une, as coisas acontecem, né? E também, né, agora vão poder se programar por mais um período para comprar e adquirir os seus novos veículos. Então, somente agradecer ao Poder Executivo, que com certeza entendeu esse objetivo de ajudar, porque às vezes não tem essa imagem para quem olha, né?
Às vezes você conhece um transportador que mora próximo à sua casa, mas às vezes a gente não tem a imensidão, ainda o tamanho que é o transporte escolar na nossa cidade. O transporte particular são mais ou menos 400 veículos, 400 famílias que serão beneficiadas com a aprovação do projeto de lei no dia de hoje. Gostaria de fazer uma parte aqui ao vereador José Luiz. Vereador Gilson, se me permite, primeiro eu queria parabenizá-lo e dizer que estava aqui observando o conhecimento que Vossa Excelência tem sobre essa matéria, né? É alguém que realmente debruçou sobre esse tema, está empenhado, está, como se diz, compromissado com essa categoria. Então, gostaria de parabenizá-lo por essa luta. Vi várias vezes entre os vereadores a preocupação que Vossa Excelência tem com essa matéria. Então, vou continuar aqui, atento da minha cadeira e aprendendo com Vossa Excelência sobre essa matéria. Obrigado. Obrigado, vereador José Luiz, pelas palavras. Eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo. Acho que aos vereadores se unindo com a comunidade para que as coisas possam caminhar juntamente com o Poder Executivo, né? Eu acho que tudo é um tripé. É o Poder Executivo, é o Legislativo, a comunidade, as entidades organizando para que a cidade possa crescer cada vez mais da maneira organizada, como deve ser. E já chegou um amigo nosso ali do transporte escolar, seja bem-vindo, registrar a presença aqui. Então, o pessoal vai chegando aí devagar, parece que está chovendo, está caindo um dilúvio lá fora, né? Mas o pessoal está chegando devagarzinho. Uma parte para o vereador Apolinário. Nobre presidente, vereador Gilson, nobres vereadores, aqueles que nos assistem em casa, a minha fala, na verdade, é para parabenizar Vossa Excelência. Eu, que vim de uma família envolvida na questão política, um dos pontos fundamentais dentro da política é o diálogo, é a conversa. Então, eu quero parabenizá-lo pela forma como o senhor conduziu com o nosso prefeito, que entendeu a demanda através de Vossa Excelência, e a partir daí surgiu a aprovação do projeto que hoje, se Deus quiser, será aprovado, porque não por unanimidade por esta casa. Então eu quero parabenizá-lo, a minha função aqui, além da demanda propriamente dita, mas pela sua condução. Né? A política, repito, ou ela é do enfrentamento, ou ela é do consenso. Vossa Excelência buscou o consenso, Vossa Excelência buscou o diálogo junto com o Executivo e conseguiu essa linda demanda para aqueles que trabalham com transporte escolar. Deus abençoe o senhor. Obrigado, vereador Apolinário, pelas palavras. Uma parte para o vereador Marcão. Vereador Gilson, primeiro cumprimentá-lo também, junto a todos os vereadores aí pela causa, pela batalha, né, com todos os transportadores escolares, aquela profissão que realmente já toma conta das nossas crianças, desde quando sai de casa até a hora que entrega. E eu lembro muito bem, né, e o quanto que nossos amigos, principalmente lá da região sul, né, Gilson, que vinham atrás da gente, conversavam bastante, o quanto que eles passaram dificuldade na pandemia. Na pandemia foi muito difícil, mas graças a Deus, o prefeito Felício, na época, junto com o Anderson, como secretário de governo, deram todo um suporte, uma estrutura, e já era uma luta antiga essa questão da validade do veículo, do ano dele. E agora, depois de muito estudo, junto à Secretaria, parabenizar a Secretaria de Mobilidade, a todo o seu corpo técnico, ao secretário Glaucio, a toda a sua equipe, que viu a viabilidade nesse momento para acolher a maior demanda do transporte escolar. Então, tenho certeza que esse projeto vem para casa do Executivo, com o apoio dos vereadores, e que a gente pode sempre batalhar e ajudar cada vez mais essa grande classe que nos protege as nossas crianças e sempre está em conjunto com muita responsabilidade e que precisa ser valorizado. Obrigado, Gilson. Obrigado, vereador Marcão, pelas palavras. Com certeza é muito importante, o vereador Apolinário falou bastante também, que é a questão do diálogo, né? Eu sou um vereador que gosta de conversar, de dialogar. Às vezes eu não falo muito no microfone, mas não é porque eu não quero falar. É porque eu acredito que eu converso, o diálogo e falar o que é necessário. E, nesse caso aqui, mais do que merecida os transportadores, mereciam essa atenção, mereciam essa lei para que pudesse aí ajudar eles nessa situação que enfrentaram aí, e agora eles vão conseguir ter um fôlego a mais para se programar e poder adquirir seus novos veículos. Então, aqui, só agradecer ao prefeito Anderson por ter enviado essa lei para a nossa casa,
para que a gente pudesse apreciar, e no dia de hoje, se Deus quiser, por o voto de unanimidade de todos, né, aqui presentes, poderão ter essa lei aprovada, e eles vão ficar tranquilos para poder continuar o nosso trabalho e carregar a nossa maior riqueza da nossa cidade, que são aí as nossas crianças. E conte aqui com o vereador Gilson Campos, o que vocês precisarem, estou à disposição. Conte com essa casa, que também estará à disposição de vocês, para o que precisar. Um grande abraço a todos, e se Deus quiser, a lei será aprovada por unanimidade. Um abraço, fique com Deus. Obrigado. Em votação, o processo. Consulta os líderes se deseja fazer encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, vereador Rogério da Cazenha. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero encaminhar aqui a votação do Progressistas favoravelmente a esse projeto de lei 241/2025, que eleva a idade máxima permitida dos veículos utilizados no transporte escolar do município de São José dos Campos, desde que atendidas as exigências legais da segurança e manutenção. A proposta atende à solicitação da categoria dos transportadores escolares, que ainda enfrentam dificuldades para a renovação da frota, em razão dos impactos financeiros sentidos após o período da pandemia da Covid-19. E destaco ainda que essa já é uma reivindicação antiga do nosso mandato, pelo projeto de lei 116 de 2023, onde, desde 2023, já buscávamos essa solução, que não conseguimos, já que os pareceres jurídicos indicavam a necessidade de um projeto vindo do Executivo, o que está sendo realizado agora com o projeto de lei 241 de 2025, elaborado após muito diálogo. Obrigado, senhor presidente. Aberta a votação. Quero, antes de falar a votação, parabenizar a Prefeitura, o prefeito Anderson Faria, por essa iniciativa, aos vereadores que votaram. O presidente só vota em caso de empate, então eu não posso votar. Se pudesse, eu votaria. Encerrada a votação. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Com 16 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, quero cumprimentar os dois oradores que estiveram na tribuna, vereador Gilson, mas especialmente o meu colega de bancada no PL, vereador Lino Bispo. Sou testemunha, desde a legislatura anterior, da luta do vereador Lino Bispo por esta pauta, que inclusive conversou conosco, e por isso o PL, de forma unânime,
apoiou o projeto em deferência ao nosso vereador Lino Bispo. Então, parabéns por sua luta e por essa vitória, essa conquista, que também tem a sua marca e o seu nome. Indicativo de votação, vereador Gilson Campos. Só para agradecer aqui, né, aos vereadores que votaram no projeto por unanimidade. É uma luta, é uma vitória dos transportadores, chegaram mais alguns ali. Parabéns pela vitória, pela organização, pela união. Deus abençoe vocês. Agora vamos continuar o trabalho. E para dizer para vocês que, se precisar, o vereador Gilson Campos está aqui, de braços abertos, para poder ajudar vocês e a categoria no que precisar. Tá bom, pessoal? Obrigado, Deus abençoe. Indicativo de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui também justificar a minha votação favorável. São coisas assim que a gente tem que vamos dizer assim, reconhecer, não é? O vereador Gilson também teve a sua participação, a sua conversa. Eu, por diversas vezes, falei com o prefeito, ainda Felício, não é? Depois o Anderson. Calhou que esse governo agora, a gente está numa situação diferente, não estamos na base, mas não deixo de reconhecer também um trabalho que o Gilson fez. Agora, este vereador tem uma luta de 5 anos em prol dos escolares. E, graças a Deus, hoje, esse projeto aprovado, merecidamente, esses pais de família, a Câmara sabe disso, não é? Acho que aqui todo mundo conhece um transportador escolar e sabe que eles mereciam esse apoio, não é, do governo, para que eles pudessem ter um pouco mais de tranquilidade. Obrigado, presidente. Indicativo de votação, vereador Marcão da Academia. Não, mais uma vez, parabenizar aqui a Câmara Municipal, fazendo diferença na cidade, na vida das pessoas, que essa é o compromisso, a missão e a responsabilidade dessa Câmara, mas também aprovar projetos do Executivo, né, que vem desde o nosso prefeito Felício, parabenizar o Felício por todo o apoio que teve com a categoria, parabenizar o prefeito Anderson agora, que debruçou junto com a Secretaria de Mobilidade para trazer esse projeto para casa e construído com os vereadores, né, que cada um com a sua demanda, com a sua parceria, entendendo na sua realidade, junto aos transportadores escolar, o que pode ser feito de melhor para a cidade, e essa Câmara fazendo a parte. Então, parabéns à Câmara, parabéns ao prefeito, conta sempre com a gente, e que a gente possa sempre contar também com a responsabilidade de todos os transportadores. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 8864/2025, projeto de lei. Projeto de lei complementar, número 11/2025, autoria do Poder Executivo. Consulta a liderança se deseja encaminhar a votação. Aberta a votação. Encerrada a votação. 16 votos favoráveis, 1 voto contrário, presidente. Com 16 votos favoráveis, 1 voto contrário, está aprovado. Indicativo de votação, vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, só para agradecer aos vereadores, dizer que esse projeto interessa diretamente aos servidores de carreira, né? Mais uma alternativa aí para a administração cada dia mais
entregar um bom serviço para a nossa população. Foi feitos os ajustes, então está de parabéns à Câmara, que mais uma vez ajuda os servidores dentro do processo de serviço público da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, para destacar aqui a posição da oposição, não é? É um projeto que a gente vê que tem sentido, é bom, no caso aqui está valorizando o servidor, a oposição em maioria. Se a oposição não votasse, não passava o projeto. Então, vereador Apolinário, nós da oposição temos consciência que nós temos que colaborar, não é, com a nossa cidade. E hoje provamos isso unanimemente, votando junto com a base. Em discussão o processo de números 5327/2025, projeto de lei número 147/2025, autoria do vereador Renato Santiago Fabão Zagueiro. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 16 votos favoráveis, senhor presidente. Com 16 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão o processo de número 6531/2025, projeto de lei número 202/2025, autoria do vereador Sérgio Camargo. Inscrito para falar no processo, o vereador Sérgio Camargo. Boa noite a todos. Boa noite, secretário da mesa. Boa noite, os componentes dessa mesa. Boa noite, vereadores desta casa. Boa noite, vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também pela TV Câmara de São José dos Campos. Esse projeto 202 de 2025, ele trata de autorizar o Poder Executivo, a Prefeitura de São José dos Campos, a instituir junto aos cemitérios municipais um memorial a ser destinado para sepultamento digno dos nascituros e natimortos nas hipóteses que se especifica. Eu queria colocar o vídeo, técnica, por favor, para que a gente... Dá para passar o vídeo aqui? Dá. Podia apagar a luz aqui, porque ele é um pouco escuro. Você sabe o que é perder um filho? Eu sei. Mas talvez o que você não saiba é o que é perder um filho e não poder sepultá-lo, não poder segurá-lo pela última vez, não poder dizer adeus, não poder dizer vá em paz, meu amor. O meu filho partiu com 12 semanas, pequenino, mas inteiro, vivo dentro de mim até o último instante. E quando ele saiu, ele foi levado, sem nome, sem adeus, sem direito, descartado, como se não fosse nada. Ninguém me perguntou se eu queria vê-lo, se eu queria tê-lo em meus braços, nem mesmo por um segundo. Ninguém me deu a chance de ser mãe até o fim. E eu fiquei ali, sozinha, com o meu luto calado, com um vazio nos braços e um grito preso na garganta. 5 anos atrás, quando a minha cachorra morreu, um carro da prefeitura veio
e buscou ela para um enterro digno. Mas e o meu filho? O meu filho, ele não teve isso. E eu me pergunto, o que é mais digno de cuidado? Um animal ou uma vida humana? O meu filho era bem pequeno, mas era gente. Tinha coração, tinha nome, mesmo que só eu soubesse. Perder já dói, mas ser impedida de dizer adeus dilacera. Isso adoece a alma, isso silencia a mãe, e isso não pode mais acontecer. Hoje, mesmo com a dor ainda aberta, eu me levanto, não só por mim, mas por outras mães que ainda não puderam gritar sua dor. Luto para que nenhuma mulher seja obrigada a viver o seu luto em silêncio. Luto por escolha, por humanidade, por amor. Porque toda vida merece respeito, mesmo as que não chegaram a nascer. Porque amar também é poder dizer adeus. Sou de São José dos Campos, São Paulo, e luto pela liberdade de escolha, o direito de enterrar um filho que parte antes das 20 semanas. Porque é amor, porque é despedida, porque é luto. Obrigado. Esse vídeo, ele é da Carol Rocha, que está aqui presente, veio acompanhar a sessão de Câmara, está lá na galeria, e ela teve essa perda gestacional há 1 mês atrás, exatamente 30 dias ela teve essa perda. E ela foi impedida de fazer aquilo que a gente está pedindo para que seja feito na nossa cidade, de fazer o sepultamento do seu filho. Esse projeto que fala do memorial, para que é? Para que a prefeitura faça, no cemitério da nossa cidade, um local onde possa ser sepultado aquelas crianças que forem abortadas, vereador, e que perderem a vida no ventre da mãe, mas que, porventura, a família não queiram ou não tenham condição de fazer. Porque, ao contrário de que alguns vereadores falaram, algumas pessoas falaram, que o outro projeto que está adiado para discussão com o governo, que ele obriga a família a fazer o sepultamento, isso não é verdade. O meu projeto, 124, que fala do sepultamento, ele não obriga a família a fazer o sepultamento. Ele obriga que a criança que perde a vida seja sepultada. Mas se a mãe optar por não fazer o sepultamento, esse sepultamento é feito da mesma maneira como se fosse, hoje em dia acontece, se um indigente morrer, por exemplo, nas ruas da nossa cidade por um assalto, tal, alguém for encontrado um corpo, tal, a prefeitura faz o sepultamento. Ninguém na nossa cidade que morre na rua de frio, um indigente ou um morador de rua, ele deixa de ser sepultado. Por quê? Porque a legislação diz que todo ser humano precisa ser sepultado. E o bebê que nasce, que morre na barriga da mãe antes das 20 semanas, ele também é um ser humano. E ele tem o mesmo direito do que aquela pessoa adulta que morreu e, porventura, não seja reconhecido porque não tem um documento. Então, não existe nenhuma obrigatoriedade da mãe fazer o sepultamento, da família fazer o sepultamento. Isso não existe no meu projeto. Existe, sim, a obrigatoriedade de dar respeito a todo ser humano da nossa cidade que ele seja sepultado. Se a família não quer fazer, a prefeitura pode fazer. E a prefeitura vai fazer aonde? Vai fazer neste local, que seria chamado um memorial, né? E ali vai estar várias crianças que forem abortadas nesse momento. Porque eu acredito, vereador, e o senhor pode até me ajudar nesse pensamento, que mesmo que a mãe não queira, hoje, por um trauma da família, ou por ter sido vítima de um estupro, ou por qualquer outra questão, que se no momento de hoje ela não quer ver o seu filho, não quer ter contato e não quer fazer o sepultamento, eu imagino que essa mãe, daqui a 10, 15, 20 anos, ela pode olhar para trás e pensar, nossa, eu, aos 16 anos de idade, eu tive um aborto e eu perdi o meu filho, e onde será que está esse meu filho? E ela pode ter saudade um dia desse filho, que ela não quis fazer o sepultamento. Mas se a prefeitura fez o sepultamento, e se esse filho está lá neste memorial,
a mãe pode fazer ali uma visita e reviver, né, as lembranças que ela teve dos momentos que o filho teve na barriga dela. Então, esse projeto, eu gostaria muito que ele fosse aprovado na casa de hoje, por unanimidade, até porque ele é um complemento do projeto do sepultamento digno, que eu espero muito que seja aprovado nessa casa, com o voto de todos os vereadores, inclusive com os vereadores da base do governo, que hoje estão questionando algumas coisas, mas a gente espera sanar todas essas dúvidas, conversar com o líder do governo, conversar com os vereadores, me colocar à disposição de todos vocês para tirar todas as dúvidas, para que a gente dê dignidade a toda e qualquer criança que não alcance a vida, que perca a vida na barriga da mãe, na nossa cidade, e que a nossa cidade seja exemplo para todo o país, porque essa é uma legislação que não existe no Brasil. Nem mesmo essa legislação que o governo federal impôs, ela cobre todas as lacunas. Então, nós precisamos dessa lei municipal. Mas, hoje, agora, neste momento, eu peço voto para todos vocês, para que nós aprovemos a lei do memorial, para que a gente já prepare este memorial para receber as futuras crianças da nossa cidade que venham a perder a vida na barriga da mãe. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores, boa noite. Aberta a votação. Vereadora Amélia Naomi. Concedo o tempo. Mais de 3 minutos para a vereadora Amélia Naomi para registrar seu voto. É que trava o sistema, vereadora. Agora, Vossa Excelência pode votar.
Encerrada a votação. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor 16 presidente. votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Sidney Campos, desculpa, Sidney. Presidente, demais colegas, é importante essa votação. Em 2014, eu tive um filho que faleceu, o Gabriel faleceu com 1 ano de coqueluche, e em 2023, a minha esposa, com 5 meses, ela perdeu um bebê. Só que lá no Hospital da Vila a gente teve a opção, né? O médico deu essa opção se a gente queria fazer algum procedimento. Mas é muito importante para as mães da cidade, não só de São José, né? Eu acho que em todo local isso. E os projetos, eles têm que ser de acordo com o desejo da família. Essa coisa da gente impor, eu não gosto muito, impositivo, porque a gente não sabe o que passa na cabeça daquela mãe, ou daquele pai, ou daquela família. Então, o Estado, ele não pode impor, mas ele deve tomar alguma medida. Então, eu votei a favor desse projeto e, com certeza, votarei nos demais aí que vêm à casa com relação a esse tema. Obrigado a todos. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Bom, senhor presidente, eu venho aqui para agradecer todos os vereadores por entender a proposta do memorial que a nossa cidade pode passar a ter daqui para frente, né? O governo precisa implantar esse projeto. E concordo com o Sidney lá, a questão, não existe mesmo obrigatoriedade nenhuma no projeto 124 também, né? Mas eu agradeço a todos vocês e vamos continuar trabalhando para aprovar também o projeto 124. Justificativo de votação, vereador Renato Santiago. Presidente, parabenizar o vereador Sérgio pela ideia do memorial, extremamente importante, né? Eu nunca tinha comentado sobre isso, mas eu e minha esposa também, nós perdemos nosso primeiro filho, né? Isso em 2007, depois tivemos o Raí em 2009 e a Rafaela em 2011, mas nós tivemos essa perda e foi realmente um momento muito difícil das nossas vidas e isso também me motivou a fazer o projeto 71 que eu apresentei aqui, né? Essa ideia, eu acho que ela complementa os projetos que estão aqui. A questão da obrigatoriedade, tem famílias, por N motivos, né, decidem por outra forma, por não sepultar o seu filho, né, mas nós precisamos respeitar isso também. Mas a ideia do memorial é extremamente importante e louvável, e por isso eu votei favorável, como votarei favorável em qualquer uma das ações que dignifique esse momento de luto das famílias. Justificativo de votação, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, novos vereadores, também parabenizo o vereador Sérgio por essa propositura e me junto ao coro aqui daqueles que, em algum momento, por uma infelicidade, perderam um filho. Da minha primeira filha, Caroline, meu segundo filho, minha esposa perdeu, um luto terrível, uma dor para qualquer mãe. Portanto, nós temos também o nosso mandato em prol da vida, né, em prol da vida, em prol da família, e certamente o projeto, com o devido diálogo, certamente a gente vai chegar a uma boa conclusão nessa casa e vamos votar favoráveis também. Obrigado, presidente. Justificativo de votação, vereador Carlos Abranges. Esse projeto nos une a todos na defesa da vida. Esse é um grande pensamento em comum que precisa se fortalecer cada vez mais, porque a família é o grande refúgio. Nesse mundo tão enlouquecido que a gente vive, é na família que nós nos unimos, que nós nos fortalecemos. E quando a mãe e o pai que perdem juntos, porque o pai perde junto também, o sentimento de perda é igual, encontram um lugar onde eles podem materializar aquele olhar para o ser que não chegou a vir à vida, mas já existia como indivíduo, já que essa é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. A partir do ato da concepção, já existe um sujeito ali com todos os seus direitos legais. E isso precisa ser valorizado nesse momento. É por isso que esse projeto vem trazer dignidade e dar o respaldo visual para uma dor que não vai morrer nunca. Justificativo de votação, vereador Lino Bispo. Também, presidente, quero cumprimentar o vereador Sérgio por essa iniciativa. Nós temos aí essa luta, né, em defesa da vida, desde a concepção, a dignidade da pessoa humana, ela precisa ser respeitada desde a sua concepção.
E criar esse memorial é um local, com certeza, importante, onde vai estar ali essa lembrança de seres que não vingaram, que, infelizmente, naturalmente foram abortados, ou então morreu por consequências da mãe, alguma complicação, enfim. Então, parabenizar o vereador Sérgio Camargo por essa iniciativa. Quero aproveitar e cumprimentar aqui a Rosana Rabelo, que era para estar aqui vereadora nessa casa se tivesse no PL, estava eleita no PL. Convidei várias vezes, mas quem sabe na próxima estará conosco aqui pelo Partido Liberal. Justificativa de votação, vereador Gilson Campos. Presidente, também vou me somar aqui aos nobres vereadores, parabenizar o vereador Sérgio pela proposta, pela propositura. Defender a vida, com certeza, é a máxima que nós temos que estar fazendo aqui nessa casa. Quem acredita que a vida é fundamental para tudo, a gente tem que defender sempre. Então, quando precisar defender a vida e a família, esse vereador aqui estará à disposição. Obrigado. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, também me somar aos meus colegas aqui, parabenizar o vereador Sérgio Camargo. Também não quero ser tão redundante assim, a gente já tem tratado bastante desse tema nos últimos dias, nas últimas semanas. Eu acompanhei um pouquinho ali da iniciativa do Sérgio, sua dedicação todos esses dias para trazer esses projetos à votação. É claro, é parte da conquista ainda que você está buscando, mas eu tenho certeza que essa vai alavancar as demais e as pessoas que confiaram o voto a vocês estão se sentindo felizes e representadas. E também me somar ao meu colega vereador Lino, cumprimentar a Rosana que está aqui conosco hoje, minha amiga, Deus abençoe você. Obrigado pela sua presença aí, já está fazendo um grande trabalho. Tem uma pauta também que ela defende aqui, quem sabe a gente não vota, o homeschooling aqui em São José dos Campos, que carece de regulamentação municipal. Quem sabe a Rosana nos ajudando aí, a gente também não consegue avançar outras conquistas aqui para a cidade. Justificativa de votação, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, quero cumprimentar também o vereador Sérgio. Falei com ele no início da sessão que nós íamos votar esse projeto hoje. De forma unânime, tinha conversado com vários vereadores, todo mundo, principalmente da bancada, e eu tenho certeza, Sérgio, este tema, senhor presidente, eu falei aqui no início da minha fala, foi esta casa, foi esse parlamento que lá atrás se levantou contra a pílula do dia seguinte. Eu lembro que eu e o vereador Lino, nós estivemos, inclusive, juntos na CNBB, falando da iniciativa de São José dos Campos. Foi iniciativa desta casa também, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, a primeira, praticamente, do Brasil, aqui em São José dos Campos. Então, a pauta da defesa da vida, com certeza, é sempre uma pauta da Câmara Municipal de São José dos Campos. Parabéns a todos os vereadores, e parabéns, mais uma vez, vereador Sérgio. Quero agradecer a presença aqui, hoje aqui no plenário, tem o Gilson Campos, Sidney Campos, hoje nós temos o Sidney Campos Júnior, que veio visitar aqui, parabéns, Sidney Campos, fez aniversário esses dias, 17 anos, Eu lembro meus 17 anos, que não faz muito tempo, mas agradeço a sua presença aqui no plenário. Em discussão o processo de número 9740/2025, projeto decreto legislativo, número 24/2025, autoria do vereador Cláudio Apolinário. Informo os senhores vereadores que este processo encontra-se em prazo de emenda. Consulta os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação contrária, presidente. Então, em votação, o processo. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 17 votos favoráveis, senhor presidente. 17 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação. Justificativa de votação, vereador Cláudio Apolinário. Senhor presidente, nós vereadores, só para agradecer aos vereadores pela votação unânime. A pastora Nayane Câmara é uma referência para essa cidade. O pastor André Câmara já tem o título de cidadão joseense e agora a pastora Nayane Câmara sendo reconhecida como cidadã joseense. Então, muito obrigado a todos os vereadores que votaram e em breve teremos a cerimônia solene para dar à pastora Nayane esse título tão esperado. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Campos. Presidente, na verdade é só para registrar aqui a presença, chegaram mais alguns transportadores, estão felizes, o sorriso está chegando aqui na orelha, porque estão felizes porque hoje foi aprovado por unanimidade aí o projeto para alterando aí a idade dos veículos. Então, parabéns a vocês. Já que eu vou subir para a gente bater uma conversa aí, e Deus abençoe. Vamos trabalhar agora, hein? Mais um pouquinho. Vamos trabalhar mais ainda, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Fernando Petiti. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, a todos os presentes. Essa semana, alguns funcionários públicos do Instituto de Previdência estiveram em alguns gabinetes, né? E falando de um projeto que vem pelo Executivo, de uma nova estruturação para o Instituto. Ainda o projeto não chegou para a gente, eu gostei de algumas ideias, né, que esses funcionários públicos passaram, e conversando, né, juntamente com o vereador Carlos Abranches, tivemos uma ideia juntas de trazer esses funcionários do Instituto de Previdência para falar um pouco com os vereadores aqui, não só para explicar o projeto, mas para falar um pouquinho do funcionamento do Instituto, né? A gente passa aqui por muito tempo, né, com algumas dúvidas sobre o Instituto, a Previdência, né, a divisão do pagamento pelos diversos prefeitos, e a gente queria aqui trazer esses funcionários responsáveis pelo Instituto para falar um pouco do investimento, como está funcionando, a gente tirar alguma dúvida, quem sabe surge um projeto aqui da casa que possa passar ao Executivo, para que a gente possa ter um Instituto sadio aqui em São José dos Campos. E aí, a gente deixa a proposta do presidente para fazer esse convite. Tenho certeza que todos os vereadores vão ouvir, sim, os funcionários lá do Instituto, né? É um aprendizado aqui, tirar as suas dúvidas. Então, terça-feira, eles serão bem recebidos, vereador. Questão de ordem, vereador Carlos Abranches. Destacando que o Instituto vem sendo pauta de muitas discussões polêmicas e, uma vez organizado, pode prestar um bom serviço a todos os servidores. E esse é o objetivo, que eles esclareçam a todos nós, para que nós tenhamos o alinhamento das ideias, das propostas, e a gente acelerar o processo de aperfeiçoamento do trabalho desse Instituto. Eu quero apenas lembrar, então, o falecimento e o minuto de silêncio pedido pela morte do doutor Valeriano, Dalton Valeriano, do INPE, um grande pesquisador de censuramento remoto do INPE. Passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento do doutor Dalton Marisson Valeriano, a pedido do vereador Cláudio Apolinário. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.